Olá, Medicina e Espiritualidade. Foi a palestra do Dr. Jorge Bichuete no Memorial Chico Xavier durante o primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina. Dr. Jorge Bichuete é homeopata, psicoterapeuta, escritor, professor e especialista em saúde mental e integral. Claro, um estudioso desse tema também. Amigos, queria agradecer o convite, dizer da alegria. Um congresso que abre a perspectiva de atualização, pensando a necessidade de humanização na saúde, prepara a humanidade para um novo tempo. No consultório de Jung, tinha escrito, chamado ou não, Deus está presente. O tema medicina e espiritualidade desperta no coração humano uma necessidade de superação da medicina a partir da ideia da doença como lesão localizada, geográfica, e que explica por si mesmo a dor humana. Luiz Fernando Ponciano Aragon, eletrocardiografista da USP, desenvolveu uma pesquisa em que ele nos conta a problemática da espiritualidade a partir da vivência. Atende ele uma mulher grávida e, na impossibilidade, o feto morre e 2 meses depois ele vê no pronto-socorro a mesma mulher com tentativa de suicídio. E ele coloca como reflexão que o eletrocardiograma, a tomografia, o ultrassom não tinha conseguido cuidar daquela mulher. Porque, para o olhar armado da medicina, só era percebido a lesão cardíaca do feto. Não existia o bebê. Porque a nossa consulta, diminuindo a sua espessura, o seu tempo, e retirando a fala do outro, não permitiu que aquela mulher contasse para o médico a história do seu bebê, que só existe no simbólico, no espírito, que sonha, ama, tem medo, tem planos, tem uma vida para além da matéria. O exame armado tecnológico viu a lesão cardíaca do feto, não viu aquela mulher, alguém que aposentou, planejou uma gravidez alternativa, isolou-se do mundo e tinha como projeto de vida cuidar daquele coração que viria. E com a perda, perdeu o sentido de vida, que não foi captado na consulta. O texto dele, a pesquisa, chama A Espessura do Encontro. As novas tecnologias, elas chegam e nos auxiliam a cuidar. Mas é preciso que o cuidado também permita o espaço para que o humano conte seus sonhos e dissabores, suas angústias e dores. É preciso dar densidade para que a gente consiga perceber o que pulsa, o que sonha o espírito. O texto chama A Espessura do Encontro, é uma pesquisa publicada na revista Interface. E fala um pouco de uma ideia que Canguilhem já tinha, que é o entendimento da saúde e da doença como modos de andar a vida. Mais do que uma lesão, é um jeito que eu tenho de construir o meu destino. Então,
crescemos achando que esse jeito de pensar da medicina absoluto, orgânico, era o único possível. E o Canguilhem mostra que havia correntes espiritualistas que cuidavam e que foram derrotadas pelo pensamento cartesiano, matemático, que anula a possibilidade da vida para além dos órgãos, da célula, do código genético. Isso me leva, e eu hoje, depois de velho, a gente fica livre para falar, a citar um livro que, para mim, é a expressão mais pura disso que a gente está conversando. No livro Consolador, de Chico Xavier, a gente tem uma definição de doença extremamente revolucionária. Escreve Emmanuel: para a medicina terrestre, até hoje, a doença é apenas uma lesão orgânica. Mas para aqueles que compreendem a vida, vendo-a a partir do espírito, doença é desequilíbrio. E é um desequilíbrio que já se manifesta, continua ele, como primeira oportunidade de reorganização. Ela é um desequilíbrio que se exterioriza na vida, me permitindo vivências que me chama para mudança, para um novo modo de andar a vida. Então, a doença, Canguilhem dizia, olha, é um jeito de andar a vida que, desequilibrado, me desorganiza, gera dor. Mas é uma dor que também tem seu jeito de andar, e esse seu jeito de andar tem uma tensão. Se eu escuto a dor do outro que me chega na medicina, eu vou ouvir, de um lado, a sua história de desestrutura, desequilíbrio, de angústia e medo, de adoecimento, mas também a vida necessitada, as possibilidades de novo, o amanhã. Porque existe, na compreensão desse nexo, medicina e espiritualidade, um olhar para além da célula que me diz, a dor humana, ela tem uma história, e eu posso entender como ela foi produzida, mas ela também é um convite e uma oportunidade de reinvenção dos vínculos, do jeito de viver, e por isso ela aponta para um amanhã. Né? E a gente está aqui num congresso que se realiza no Monumental do Chico, e o Chico tinha essa sabedoria, ele perguntava, o que essa doença veio me ensinar? O que mudanças ela quer fazer? Como educadora, o que ela me ensina e pede de vida nova? Nós estamos falando aqui de uma literatura que muitos de vocês o conhecem no que é chamado de medicina energética, a doença como caminho, a doença como símbolo, que hoje está muito presente em dois pensadores, no Sankara e no Schouten, homeopatas contemporâneos. O que eles vêm nos trazer para a gente ajudar essa conexão? Para o Sankara, ele vai ter uma compreensão de doença muito próxima a Canguilhem, aos vitalistas, e a este texto do Chico, a doença como desequilíbrio, que é como Hahnemann, um homeopata que criou a homeopatia, definia, olha, a doença é um desequilíbrio da energia vital, da potência de vida, e que me inibe de realizar em plenitude os altos fins da existência.
Então, para me cuidar, incorporando espiritualidade, eu vou ter que ser capaz de perguntar, diante da dor humana, que desequilíbrio formata aquela dor, mas que altos fins da existência aquele arranjo, dor, adoecimento, em conexão com desequilíbrio, faz a evitação. Isso nos traz a ideia de que é também espiritualidade perceber que agarramos na doença e construímos um papel. E é isso que muitas vezes inibe um efeito benéfico de atuações terapêuticas muito férteis, mas que não chama o outro para o novo, porque ele está acomodado. É o que os argentinos, na sua pesquisa, diziam: olha, a gente começa, na nossa pequenez, a ter lucro com a doença. E se eu tenho lucro com a doença, eu vou rejeitar, consciente e inconscientemente, a potência da cura. Porque ninguém se governa para o prejuízo. Então, Sankara vai dizer que a raiz do desequilíbrio do espírito no adoecimento, ele vai nomear como ilusão. Doença é uma ilusão. Em algum momento, eu me desconectei da vida enquanto potência. Vivi a matéria alienado do espírito. Isso é uma ilusão. Vivi a minha capacidade pragmática, divorciado da minha potência lúdica, amorosa, solidária. Isso é uma ilusão. Então, há um divórcio e, por isso, uma ilusão. Eu vivo desconectado com as leis que governam a possibilidade do humano. Então, e aí a gente vai falar, olha, o adoecimento é uma ilusão, porque é egoísmo, narcisismo. O que seria a potência de vida para esse olhar de espírito? A solidariedade. E Bion é um teórico que estudou o homem e, analisando psicanaliticamente a dor, vai dizer: caminhamos do narcisismo à solidariedade. Por quê? O narcisismo é uma ilusão da potência humana em alguém que se encastela em si mesmo, divorciando do outro. E sem o outro, nós temos sempre um humano deformado, incompleto, capenga, que adoece fácil. E isso está na música. Milton cantava: mas tendo os meus amigos por perto, eu acho que não fica tão mal. Ou seja, a dor humana, ela é enlouquecedora se a enfrentamos na solidão do egoísmo. E ela é possibilidade de ser ponte para o amanhã se agenciamos uma luta de superação da dor na partilha com o outro. Então, essa é a ideia da doença como ilusão. É uma ilusão porque eu nego quem eu sou e vou viver um ser de cópia, de mesmice, de repetição. É uma ilusão porque eu me esqueço de que sou criado e vivo como se fosse dono da vida, alienado de um Criador. Então, a compreensão da ilusão não é que ela é falsa. Ela é uma verdade cruel, que corrói, machuca, mas que nasce de um falseamento da vida, do que pode a vida enquanto encontro, amor. Guimarães Rosa, nesse sentido, dizia: qualquer amor já é um cadinho de saúde, um descanso na loucura. E
O Schouten vai trabalhar a ideia do desequilíbrio do espírito enquanto um personagem. Ou seja, o ser humano, a doença, ela tem uma concretude, mas ela tem uma historicidade. E nessa historicidade, a concretude da lesão foi a materialização ao longo do tempo de um desequilíbrio onde a pessoa desenvolveu um personagem de tolerância com a angústia existencial. Isso, então, já estava em Emmanuel, né? Um livro que precede esse conhecimento da ciência. Olha, é desequilíbrio do espírito, mas é um desequilíbrio que, quando se manifesta, já cria oportunidades de superação. Então, a pessoa chega adoecida. E ela chega com um desequilíbrio imenso. Mas, para ela quer que o médico cuide da sua dor. E, ao ouvir a dor, ele tem que pensar como está ela. Isso nos traz um conceito que, para o tema medicina e espiritualidade, é muito importante, que é o conceito de cura de Pasquero, um homeopata argentino. Ele trabalha com a ideia de atitude vital. Ele diz: não existe cura verdadeira se a pessoa não manifesta, no processo da sua recuperação, uma maior e mais profunda capacidade de amar e trabalhar, sonhar e criar. Porque se a doença é desequilíbrio e ela conta das minhas dificuldades como espírito, se eu de fato curo, eu tenho que estar vivenciando com essa cura uma potência mais profunda do humano. Então, a gente vai entender as patologias, as dificuldades, e vamos descobrir que tem um diálogo profundo. Hoje existem vários livros que estudam a epistemologia da doença e da cura em Jesus. E Jesus tinha esse olhar. Ele olhava e, diante da dor, ele dizia: cura-te, e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, os meus erros, os meus limites, compuseram a arquitetura do meu adoecimento, a base, o alicerce do meu adoecimento. Então, para me superar o meu adoecimento, eu tenho que também mergulhar no humano e descobrir uma capacidade de amar e perdoar, tolerar e compreender, esperar e viver, planificando, potencializando a minha condição de filho da luz. E ele também dizia, quando ele curava: vá, a tua fé te salvou. Nós conhecemos hoje que ninguém é só doente. E que, muitas vezes, a gente quer cuidar da doença e faz um devir, enquanto clínico, meio fúnebre. Parecemos urubu. Rodopiamos na ferida, mas não conseguimos estimular no outro um desejo de saúde, uma utilização de si na potência de amar e servir. Então, cuidar da espiritualidade é também conectar a ação de cura do cuidador com um olhar sobre o outro, em que eu digo: é preciso, e eu estou contigo na tentativa de superação da dor, mas eu também quero descobrir com você, entre nós e em mim, a nossa capacidade de ser saúde.
né? Na Gestalt tem algo assim: eu sofro com uma dor, mas eu não percebo o restante que não dói, porque eu não me treino para utilizar a voz da possibilidade de amar e servir. Então, eu tinha trazido uma outra ideia que eu vou tentar falar com muita rapidez dentro do tempo. Todos nós, quando pensamos em saúde e espiritualidade, pensamos assim: o quanto a espiritualidade nos ajuda a lidar melhor com a dor e quanto ela nos cura. Isso é inegável. E tem pesquisas que hoje provam o valor da prece, a importância do bem, o quanto uma ética de vida nos coloca num outro lugar. Então, eu pesquisei nos velhos sábios que conversam conosco, e o Jung é alguém que nos traz uma ideia muito importante. Existe uma tecnologia, o olhar armado, que me permite ver a doença. Existe uma tecnologia que é meu conhecimento. Existe uma tecnologia que o médico muitas vezes não utiliza e que, segundo Jung, é o centro do trabalho de cura. Para ele, só curamos porque podemos entender a dor do outro a partir das nossas próprias lágrimas. Então, trabalhar medicina e espiritualidade é descobrir que o conhecimento de nossas feridas e dores são também instrumentos para olhar o outro com maior compreensão. Porque o primeiro passo da humanização e da espiritualização da medicina é a radicalização da capacidade do acolhimento. Obrigado. No programa, vamos ver uma pergunta dirigida ao Dr. Jorge Bichuete na mesa dos debates. A pergunta foi feita pelo Dr. Elias Abdala Filho, que é psiquiatra em Brasília. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu sou psiquiatra, então eu já tive oportunidade, sobretudo em pronto-socorro, de receber familiares que têm religião espírita e trazem um paciente que, para mim, na minha visão psiquiátrica, está num quadro psicótico, alucinando, delirando, e a família, né, quer uma abordagem espiritual, dizendo que é uma obsessão, e o que é, para mim, alucinação, a família diz que não. E aí, eu sempre adotei essa abordagem e falei: olha, você procurou um hospital, então aqui no hospital a abordagem vai ser médica. Então, e eu não sou espírita, então para essa abordagem, você precisa procurar o centro espírita. E eu sempre trabalhei dessa forma, de forma assim, a seguir a abordagem médica e, muitas vezes, paralelamente, o paciente tem a abordagem espiritual. E agora, ouvindo, né, o que a doutora Fátima falou, eu estava pensando assim, no caso de o profissional ser médico, poder tratar do ponto de vista médico, e também ser espírita. Eu não sei se você é espírita, porque eu não escutei a sua palestra. Então, nesse caso, né, você é psiquiatra, mas você é espírita. Então, existe uma possibilidade, ou você tem essa prática, não sei, de tanto fazer abordagem médica quanto espiritual? Ou você também, não sei como, ou você também tem os seus atendimentos médicos separadamente? Como é que fica? Porque o trabalho que a doutora Fátima trouxe, né, estava mostrando os benefícios que o tratamento espiritual tem para o tratamento médico. Então, eu queria te fazer essa pergunta, porque é a primeira vez que me ocorreu essa ideia. Se você, em alguma vez, já fez esse trabalho conjunto, como médico e espírito. Eu sinto muito tranquilo de responder, certo? Diante da dor humana, eu acho que o Rotary da saúde mental traz uma ideia que ajuda os médicos, a sociedade de medicina, diante do tema saúde e espiritualidade. A dor humana, se eu não percebo a complexidade de linhas e tento, ou permito que o familiar foque numa linha, anulando as outras,
eu estou alienando e criando uma ilusão, assim como a exclusão da espiritualidade. Então, o Rotary diz, olha, para entender a dor de quem me chega na psiquiatria, eu tenho que entender que ele é família, ele é corpo, é sociedade, é espiritualidade, é economia. Ou seja, quanto mais linhas eu consigo abordar, mais eu elaboro um plano de cuidado. Tá, eu sou espírita, e eu sempre tive um cuidado de entender uma coisa é a clínica e a outra coisa é a investigação. A investigação vai me fomentar uma clínica. Mas, por exemplo, eu tenho uma consulta. Eu aprendi, inclusive na desconstrução da ideia do manicômio, que você tentar totalizar os cuidados que o paciente precisa no seu consultório é montar um hospício fora do hospício. Porque o hospício não é só muro, é também você achar que ele não pode circular e buscar a sua espiritualidade em locais onde é mais potente. Então, por exemplo, a pessoa, eu sempre dedico alguns minutos da consulta para pensar como anda sua espiritualidade. Mas eu não acho que eu tenho que dar conta da espiritualidade da pessoa ou que a minha pode sobrecodificar. Porque a melhor espiritualidade é a da própria família, é a da própria pessoa. Toda vez que eu acho que a minha espiritualidade é capaz de explicar a dor do outro, eu desorganizo ele. Então, eu atendo pessoas evangélicas, e as pessoas, se eu me abro para conversar sobre espiritualidade, eu me vejo obrigado a estudar como pensa o evangélico, porque naquele momento, diante daquela pessoa, ser espírita é conversar como evangélico. Porque eu ali sou cuidador, eu não estou militando na minha religião. Então, se for paciente espírita, eu converso, mas eu encaminho. Não, inclusive, acho que tem que trabalhar. Isso é diferente de reinventar o cuidado e colocar práticas espiritualistas, que para mim é complicado. Eu prefiro pessoalmente, porque fica até difícil. Assim, não tem trabalho que não é pago. Mesmo quem trabalha no público, ele trabalha por uma remuneração. Está correto isso? Então, como que eu vou incorporar e inventar uma prática que é gratuita no interior de práticas que são pagas? Como que eu vou construir eticamente? Então, tem questões para além. Então, a pesquisa está inventando um novo cuidado. E esse cuidado precisa. Mas, por exemplo, quando eu trabalho que o meu paciente tem que ter no CAPS sexualidade, não significa que eu vou transformar os CAPS em hotel. Como eu não vou transformar, ao trabalhar a espiritualidade do paciente, em centro espírita, porque é mais profundo que a pessoa consiga circular no espaço urbano e buscar, inclusive, o centro da sua afinidade, da sua escolha. Então, eu trabalho sempre assim, olha, você está aqui, é importante, depois nós vamos pensar, procura o mais perto da sua casa. É como eu tento ajudar, né? Eu só queria dar uma parte nessa questão, não na psiquiatria especificamente, mas o foco da espiritualidade é o foco na espiritualidade do paciente, certo? E hoje os serviços hospitalares, nosso hospital já tem isso, ele tem a capelania. A capelania é um serviço que coordena os assuntos de espiritualidade dentro do hospital. Então, existe um grupo que fornece ao paciente, principalmente internado, porque no pronto-socorro é um pouco difícil, aquela assistência espiritual que ele necessita.
Então, tem lá o dia da capela, inclusive numa capela que tem as reuniões espíritas com passe, quem quiser tomar, vai tomar. Tem o dia das religiões evangélicas, tem o dia das religiões católicas e um grupo que coordena essa assistência espiritual dentro do hospital. Agora sim, vamos encerrar. Você assistiu à palestra com o Dr. Jorge Bichuete sobre medicina e espiritualidade. Muito obrigada por sua companhia e até breve.